Graça e paz, igreja, uma boa noite a todos. Estamos aqui, finalzinho de maio, indo já para o meio do ano, né? Daqui a pouco já é Natal, parece brincadeira, mas esse ano o Natal vai chegar rapidinho, né? Estamos aí em quarentena, todos estão em casa, aí com a sua família. Fiquem aí sigam as regras, lavem suas mãos, se protejam. Estamos ali na reta final da quarentena, mas continuem em casa, se preparem para depois começar a liberar as coisas, para poder ir ao shopping, sair de casa, mas tome cuidado, irmão, continue vigilante essa questão de usar máscara, lavar sua mão, usar álcool gel ali, se proteja. Vou convidar a você a abrir sua Bíblia em casa, né? Hoje o culto de domingo, pregação da irmã Lili, Filipenses 4, do 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os nossos pensamentos. Amém? Continuamos assim em casa, orando, fazendo ali o culto doméstico, ouvindo aqui, ali no YouTube tem ali todas as pregações, ali você pode ver durante o dia, tem a estreia que é sempre no dia, né, no horário combinado, mas todos os cultos estão disponíveis para você ver e compartilhar. Amém? Vamos louvar o Senhor? Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui na casa do Senhor, vamos juntos louvar a Deus com esse hino maravilhoso, que diz: quem pode livrar, né? Nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar, para nos dar poder, é Ele quem nos livra de todo mal, homem de guerra é Jeová, amém? Quero te convidar a se alegrar agora na presença do Senhor, louvando a Deus, junto com a gente, com esse louvor, e que Ele possa ser agradecido na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Vamos ouvir agora a pregação da nossa irmã Lili.
Amém? Graça e paz, que esta noite a nossa vida possa ser grandemente abençoada. Eu creio que Deus tem uma palavra de poder para nós nesta noite. Eu louvo a Deus por este lugar onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos nos encontrar também, para, nem que seja gravando um culto, podemos estar juntos. Que logo, logo isso vai passar, eu tenho certeza disso. O Senhor está conosco, Ele está conosco. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 'Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, do 10 ao 18. Diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Vamos aí orar. Pai querido, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Te amamos, Senhor. Ó Deus, que neste momento o Senhor venha ao nosso encontro, falando aos nossos corações, avivando-nos, Senhor, para podermos estar firmes, Senhor, como um bom soldado de Cristo, fazendo aquilo, ó Deus, para a qual nós fomos chamados, que é resistir ao diabo. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, fala conosco em nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui no verso 10, quando nós começamos essa leitura, que o apóstolo Paulo diz assim, ó, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Concluindo o quê? Então vamos ver os capítulos anteriores. No primeiro capítulo, então ele diz, o apóstolo começa dando graças pela riqueza da graça de Deus, pela salvação. E nos versos 15 e 23 desse primeiro capítulo, ele termina então fazendo uma oração. No capítulo 2, Paulo diz que é pela graça que somos salvos, e por meio da fé. E ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é dom de Deus. No verso 13, ele diz assim, ó, antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aí no capítulo 3, Paulo diz que foi chamado para pregar o evangelho para quem? Para os gentios, não para os judeus, porque os judeus estavam, os outros discípulos estavam lá e eles estavam pregando, mas ele foi chamado para pregar
aos gentios. No verso 7, capítulo 3, ele diz: fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi otorgada, conforme a atuação do seu poder. E ele também termina o capítulo 3 fazendo uma oração. No capítulo 4, Paulo fala da unidade da igreja. E como os crentes devem viver agora com um novo agir, naturalmente. E daí então ele dá, eu diria que a máxima em matéria de conselho, né, para nós os crentes, de como viver e agir como crentes, no verso 27, quando ele diz: e não deis lugar ao diabo. No capítulo 5, Paulo diz, no verso 12: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Ele ainda chama atenção para que andemos na luz, para que os efésios andassem também na luz. E aproveita, não só andar na luz, mas aproveitar também as oportunidades, né? Porque os dias, eles já se mostravam maus. E interessante que ele diz também para ter juízo. O crente precisa ter juízo. Ele chama a atenção também dos casais. Por que dos casais? Porque casamento é coisa séria, é instituição divina. Já no capítulo 6, então, Paulo começa orientando os filhos. Ele orienta os filhos a obedecerem os pais, ele orienta os trabalhadores, ele orienta também os patrões e todos aqueles que empregam, têm empregados. Bom, enfim, nós chegamos agora no verso 10. E ele diz, concluindo tudo que eu disse para vocês anteriormente. Não vai ser fácil. Isso é uma guerra. E é uma guerra espiritual. Vocês vão entrar numa batalha. E para vocês entrarem nessa batalha, essa batalha ela vai fazer parte da vida de vocês, do viver de vocês. Vocês vão precisar estar revestidos. Vocês vão, em outras passagens diz vestidos. Mas vocês vão precisar estar revestidos com uma roupa diferenciada. Quando nós vemos um soldado, um militar, nós o reconhecemos rapidamente pela sua roupinha verde, a sua farda verde. Nós reconhecemos uma autoridade militar pela roupa que ele usa. Então ele diz assim, vocês vão precisar estar com uma roupa também diferenciada dos demais. E como um soldado que vai para a batalha, porque essa realmente é uma batalha, uma guerra espiritual, e ela é contra o diabo. Nos versos 11 e 13, ele diz assim, revestivos, vestir, ou tomai o que toda, veja só, eu gostaria que você frisasse isso na sua Bíblia, toda a armadura de Deus. Não é só um aspecto da armadura, toda ela é importante. Porque o dia mau, amados, ele vai chegar. Ele chega para mim, ele chega para você. Uma hora ou outra ele chega. E é nesse dia que nós não podemos perder a batalha. Porque quando esse dia vai nos levar a ter dúvidas em relação ao poder de Deus. Vai nos trazer dúvidas, vai nos levar à tentação até de negarmos a nossa fé em Jesus. Esse é o dia mau que Paulo fala. Não é aquele dia que nós estamos passando pelo médico, recebemos um diagnóstico. Hoje o maior medo das pessoas é do Covid-19. Algumas pessoas têm medo do câncer. Outros de chegar no emprego e estar lá, carta de demissão, está demitido. Não, irmãos, esse não é o dia mau.
O dia mau é aquele dia onde nós podemos perder a fé, onde nós podemos deixar de acreditar em Jesus. Toda a nossa vida, seja ela vivida em casa, na igreja, no trabalho, todo lugar onde nós estivermos, nós somos um ser espiritual, e quando nós estivermos naquele lugar, aquele lugar pode ser um campo de batalha. Um campo de batalha. E quem é espiritual vai entender isso de uma forma mais rápida também. Vai entender dessa guerra, dessa batalha. Amados, eu gostaria muito, muito que nós saíssemos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, com esse poder que nós recebemos. Essa nossa guerra, ela não é contra seres humanos, porque embora vivamos entre humanos, né? Como se você olhar do lado, você vai achar um humano. O humano está aí. Não é contra humanos, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá no verso 12 do capítulo 6. Então, nesse texto de Efésios capítulo 6, nós já ouvimos inúmeras pregações. Tem cânticos até que falam sobre esta passagem de Paulo escrevendo aos Efésios. Mas o que nós temos que entender é que nessa batalha nós temos uma autorização, fomos autorizados a exercer autoridade contra o inimigo, porque ele vem com uma missão. Qual é a missão de Satanás? Roubar, matar e destruir. Ele vem querer roubar o que você tem. Ele vem querendo te matar. Ele vem querendo destruir, no mínimo, o que você construiu, ou o que você tem. Nós temos nos unido em oração. Nós somos grupos de oração da igreja. Temos um grupo de oração das mulheres. Nós temos da CBN. Nós temos das pastoras da CBN. Nós temos dos pastores. Nós temos, de vez em quando eu ainda recebo um convite para fazer parte de mais um grupo, Mães de Oração da CBN. Esses dias até a minha prima, uma lá do Rio de Janeiro, me manda um convite para fazer parte do grupo de oração da Igreja Católica que ela faz parte. É muita gente orando, todo mundo orando. Então nós temos muitos grupos de oração no momento, muitos clamando a Deus por socorro. Precisamos de socorro do Senhor. Mas, em Tiago, capítulo 4, verso 7, nós vemos um versículo muito interessante. Diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas por que nós estamos falando desse versículo? Exatamente porque esse versículo faz parte do conhecimento do nosso inimigo. A sujeição a Deus é a primeira parte desse versículo de Tiago, que nos ensina a nos sujeitarmos a Deus. Na medida que nos sujeitamos a Deus, Ele nos fortalece. Mas o restante do versículo diz assim, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então essa segunda parte é uma parte que existe de nós uma ação. Qual é a nossa ação nessa parte? Resistir ao diabo. E vocês sabem o que é resistir? É empurrar ele para lá. Não, aqui não. No Evangelho de Marcos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20, diz assim, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados. Era 11 porque Judas já tinha se matado. Estava ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois da ressurreição. E lhes ordenou, enquanto estiverdes
indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, preste atenção, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crer será condenado. Mas o verso 17 diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Então Jesus aqui aparece aos seus discípulos e repreende-lhes a falta de fé, a dureza de coração. Veja que Jesus amava aos seus discípulos, assim como Ele também nos ama. E Ele queria ver em seus discípulos corações cheios de fé, coração aberto, para ouvir o que Ele estava dizendo para a sua palavra. E por isso Ele lhes diz assim, ó, ele diz a eles no verso 15, lhes ordenou. Veja só, aqui não foi uma sugestão, Ele não estava sugestionando, Ele estava dando uma ordem. Ordenou, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro. Inteiro, o que é inteiro? Inteiro. Você vê o mapa do mundo, uma bola. Aonde que começa, aonde que termina? Não sei, quem é que sabe? Mas ele diz, quando estiver pelo mundo inteiro, e o mundo inteiro, então, é aqui também, é a nossa cidade, é o nosso bairro, é aqui a nossa casa. Ele diz, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Veja que ele fala que aqueles que crerem, aqueles que forem batizados serão salvos. Ele diz que haveria um sinal que acompanhariam aqueles que creem. Eu tremo diante de Deus quando eu vejo isso. Ele diz, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu e você. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes. Se beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No verso 20, ele diz assim, ó: os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Veja só, quando ele fala, aqueles que creem, nós cremos, nós somos esse pessoal aqui, que creu. Nesse último encontro de Jesus com seus discípulos, então ele fala de sinais. São 5 sinais. Quais sinais são esses? Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, se beber alguma coisa mortífera não te fará mal, impor as mãos sobre enfermos. No verso 17 de Marcos 16, Jesus diz, então, esses sinais acompanharão os que creem. Esse evangelho, ele começou aonde? Aonde Jesus mandou começar. Jesus diz assim, ó, ele tem que começar lá em Jerusalém. Ele tem que alcançar a Judéia, Samaria. Aí ele foi para a Europa. Ele foi para a Europa, depois foi para as Américas, para os Estados Unidos, chegou até nós. Chegou até nós. Os confins da terra. Talvez aqui sejam os confins da terra. Nós estamos inclusos agora na turma dos que verão esses sinais vão te acompanhar, somos nós. Nós lemos também em Mateus capítulo 10, vamos lá, Mateus 10, versículo 1, diz assim, ó:
Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aqui está falando que são todas as doenças. É Covid, é câncer, é gripezinha qualquer, é dor de barriga, é dor de cabeça, é dor nos rins, é dor nos quartos, é qualquer dor. Todas as doenças e males. E males. Então, vejam só. No verso 7, Jesus diz assim: a mesma medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Essa é a mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. No verso 8 ele repete novamente: curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Amados, por que Jesus autoriza os seus discípulos em seu nome, e lhes dá esse poder? Para expulsar demônios, para curar. Por que Jesus fez isso? Porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele ama. Jesus nos ama. Voltando um pouquinho no capítulo 9, no verso 36, diz assim, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Logo em seguida, ele diz bem assim: mas os trabalhadores são poucos. Por isso, ele reúne os 12, até o momento aqui então, Judas não estava junto com eles, não eram os 12. E os autoriza em seu nome a exercer os mesmos milagres que ele fazia e ter a mesma autoridade. Mas qual era a autoridade que Jesus tinha? Então, essa autoridade que Jesus tinha, ele recebe quando? Ele recebe no dia do seu batismo. Quando a Trindade Santa se reúne aqui na terra, e a autoridade, toda a autoridade do céu vem para a terra. Então aqui se reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce então sobre Jesus, e o Pai diz: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Está lá em Mateus, no capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Essa autoridade que Jesus dá aos seus discípulos, ela já tinha sido dada uma vez na terra. Foi dada para quem? Foi dada para Adão. Adão não tinha autoridade só para colocar nome em animais e nome nas plantas. Adão recebeu autoridade para guardar o jardim. Mas quando Satanás chega no jardim, ele não expulsa. Então essa autoridade é tirada do homem. Quando Satanás foi lá no jardim, ele foi fazer o que? Ele foi fazer aquilo para que ele sempre existiu: roubar, matar e destruir. Por quê? Porque ele é um espírito imundo, é um espírito caído. Adão não expulsou Satanás. E Satanás entra no jardim. E agora, por ele não exercer essa autoridade, ele perde essa autoridade. É interessante que quando nós estudamos Apocalipse, você vai ver que quando Jesus está com aquele documento na mão com 7 selos, aqueles 7 selos são de 7 falsas testemunhas. Deus não passou a terra para o diabo.
Ele usurpou. Ele usurpou. Vocês vão ver lá em Jeremias, quando ele compra um imóvel, então o documento tinha 7 selos, como são os 7 selos das 7 testemunhas que viram uma transação. Uma cópia ficava com aquele que comprou, porque ele tinha que ficar lendo qual eram os termos do contrato de compra e venda. E o outro documento tinha 7 selos. Esses 7 selos, então, que daquele documento que Jesus está com ele lá no Apocalipse, para cada abertura de um selo, a terra sofre. São 7 falsas testemunhas, porque a terra nunca foi dada ao diabo. A terra Deus deu aos filhos dos homens, para que vivêssemos nela. Adão aqui perde autoridade. Então, Deus retira essa autoridade de Adão, e você vai ver que você pode ler o Velho Testamento inteirinho, você não vai ver nenhum homem expulsando demônios. Lá em Malaquias 3:11, Deus diz: por vossa causa eu vou repreender o devorador. Zacarias 3:2, ele diz assim: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Você vai ver Davi tocando quando Saul era afligido por demônios. Mas diante do louvor ao nosso Deus, o demônio se aquieta mesmo. Ele não suporta ver o louvor que é dado a Deus. Mas quando Davi parava de tocar, ele voltava. Ele não foi expulso, então ele voltava novamente. Mas nós vamos ver em Isaías 61, profetizando que viria um homem com autoridade no mundo espiritual, e ele agiria no mundo físico. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Ungiu para quê? Para libertar cativos e oprimidos, para curar, para restaurar, para reconstruir. Então, no Rio Jordão, no dia do seu batismo, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, essa profecia se cumpre literalmente. Aí você vai ver que só então é permitido Jesus se encontrar com o diabo. Então o Espírito Santo o leva, para o deserto, para encontrar-se com o diabo. Vejam só que ele já era um homem de 30 anos de idade. Até então ele não tinha tido um confronto com o diabo. Mas agora ele é levado ao deserto, porque agora o Espírito Santo está sobre ele. O Pai o autoriza, diz: esse é meu filho amado. E ele vai então. E ele é tentado em aspectos meramente humanos. E a primeira tentação é sobre o quê? Sobre fome. Sobre fome. Nós estamos num momento muito especial da história. Então o governo disponibilizou o auxílio emergencial. Esse auxílio não é para as pessoas pagarem dívida, não é para as pessoas fazerem poupancinha, é para não morrer de fome. O governo não quer, o que ele não quer é que ninguém morra de fome. É só para isso. As pessoas estão pagando dívidas, mas esse auxílio emergencial é para que ninguém passe fome. Porque quem está com fome pode fazer coisas inacreditáveis. A pessoa com fome, ela mata para comer, ela rouba, ela vende o próprio filho. Muitas pessoas que ficam às vezes no farol mendigando com uma criança no qual essa criança não é dela. A gente já ouviu falar de casos de pessoas que alugam uma criança para esmolar no farol. Então Jesus é tentado em relação à fome.
Jesus é tentado com o cuidado do próprio corpo. Irmãos, ninguém gosta de se machucar. Precisamos entender que a vida humana, ela tem um valor muito grande. Você vai acender um fósforo lá, você queima a ponta do dedo, você tira rapidamente. Você faz de tudo para guardar o seu próprio corpo. E Satanás tenta Jesus em relação a isso. Ele oferece a Jesus também a glória desse mundo. Quem é que não gosta de ser reconhecido? Aliás, tem muita gente que fala: poxa vida, que coisa horrível que é a ingratidão. Você faz, a outra pessoa não reconhece nunca. Todos nós queremos ser reconhecidos. Não existe assim: eu não quero, eu não quero reconhecimento nenhum. Mentira! Todos queremos algum tipo de reconhecimento. Mas você vai ver no verso 10 do capítulo 4 de Mateus, que chega um momento, Jesus vai usando a palavra, mas chega em um momento que não dá mais para falar com o diabo. Então Jesus expulsa ele. E foi a primeira vez na terra que a autoridade espiritual é exercida por um homem. Esse homem é Jesus. E ele ordena que Satanás saia. E Satanás tem que obedecer. Jesus chega em Gadara. E lá em Gadara, aquele ex-gadareno, eu ouvi de um pastor hoje, que eu achei muito interessante. Ele falou: a gente fica chamando o homem de gadareno. O homem é um ex-gadareno, né? A gente não fala bem assim: o nosso irmão ladrão está aqui hoje, nosso ex-ladrão. Que isso, gente? Né? Então, o ex, né, gadareno, Jesus chega lá, e esse homem tinha uma legião de demônios, 2.000 demônios. E esses 2.000 demônios se prostram diante de Jesus. Esse texto está em Mateus 8:29 e está também em Marcos 5, do verso 6 ao 17. E os demônios dizem o que para Jesus? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do devido tempo? Como assim antes do devido tempo? Tem tempo então? Tem. Há um tempo, gente. Satanás está condenado. Ele já está condenado. E ele sabe que tem um tempo certo em que ele e os seus demônios serão trancados num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas lá em Gadara, os demônios sabiam que ainda não era o tempo deles irem para o lago de fogo e enxofre. O mais importante, amados, de nós conhecermos, e antes de Jesus partir, ele então investe os seus discípulos, com essa mesma autoridade que ele recebeu lá no dia do seu batismo. Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus diz assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. É todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará mal. Mas, então, pelo que nós temos conhecimento da história, tem algumas coisas muito erradas acontecendo. Ele diz todo o poder do inimigo. Os 72 discípulos de Jesus voltam muito felizes. Olha, Senhor, em teu nome os demônios
se submetem a nós. Que felicidade! Os demônios se submetendo. Mas Jesus, no verso 18, diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Amados, Jesus diz que viu cair. Não foi quando eles estavam expulsando demônios. Não. Jesus diz: cuidado. Vocês estão felizes? Ficam felizes porque o nome de vocês está escrito no nome porque eu vi esse sujo quando ele caiu do céu, quando ele quis ser maior do que meu pai. Eu vi. Então, quando ele foi expulso e foi lançado na terra, quando se rebelou contra a autoridade de Deus Pai, amados, ele foi lançado na terra. Ele só saiu do céu porque ele foi expulso. Senão ele ficaria lá do lado de Deus. Mas a natureza do diabo, irmãos, era querer ser maior que Deus. Mesmo depois de ter ouvido do Pai lá no batismo de Jesus: esse é meu filho amado. Ele não respeitou o Filho de Deus. Ele não respeitou o Filho de Deus. Ele queria que Jesus se prostrasse aos seus pés e o adorasse como se fosse Deus. Agora você acha que um ser imundo como esse vai respeitar a mim e a você? Sem nenhuma resistência. Ele tem que ser resistido. Ele tem que ser expulso. Amado, Satanás só sai se for expulso. Ele foi expulso do céu, Jesus o expulsou, e por isso Jesus nos dá autoridade. Ele dá autoridade aos seus discípulos, ele dá autoridade a todos aqueles que crerem, até aqueles que ouviriam esse evangelho nos confins da terra, que somos nós, para expulsarmos o demônio. À medida que as pessoas forem se convertendo em toda a terra, elas vão recebendo junto com a salvação o Espírito Santo de Deus e essa autoridade espiritual. Marcos 16, 17 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Isso se cumpriu literalmente lá em Atos, quando os discípulos recebem uma língua de fogo, e ali várias nações os ouvem falar na sua própria língua. É preciso verbalizar, é preciso dizer para o diabo: em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios. Eu te resisto no nome de Jesus. Aqui não. Aqui não. Nós temos que ter poder para verbalizar e dizer isso para Satanás. Nós já recebemos a autoridade de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4, 7: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não foge sem resistência. Se você creu em Jesus para a salvação, você então já tem autoridade para expulsar Satanás. Você tem autoridade para entrar nessa guerra, guerrear no mundo espiritual, por sua vida, por sua família, por aqueles que Jesus ama, por aqueles que estão doentes. Essa autoridade foi dada por Jesus a você, e é uma autoridade que é como uma grande patente no mundo espiritual. Essa autoridade não é dada a anjos, mas foi dada a nós, os seus discípulos, aqueles que crerem. Só Jesus fazia isso. Só Jesus curava, só Jesus expulsava demônios. Ele foi o homem que trouxe essa autoridade para a terra. E agora ele vai para o céu, mas ele transfere, ele nos dá essa mesma autoridade. Se você não expulsar Satanás, se você não agir com autoridade contra ele, ele vai continuar do seu lado. Ele vai continuar
querendo te roubar. Não só te roubar, mas ele vai querer te matar. Se ele não conseguir te matar, ele vai querer te destruir. No entanto, meus amados, nós recebemos essa autoridade de enfrentar o inimigo, mas, como nós lemos no começo, em Efésios capítulo 6, nenhum soldado vai para a guerra sem se vestir adequadamente para essa guerra. E quem é que pode guerrear no mundo espiritual? Qual a confiança de alguém que vai guerrear no mundo espiritual? Então voltamos lá em Efésios, no capítulo 6, verso 17, diz que nós precisamos primeiro de um capacete. Que capacete é esse? Capacete da salvação. Você tem que ser salvo. Você tem que entregar sua vida a Jesus. Você tem que portar uma espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que penetra de um lado, de outro. Ela é apta para discernir até os pensamentos. Segundo lugar, para guerrear, faz parte dessa vestimenta aqui, está em Efésios 6,14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Crente precisa ser verdadeiro. Nós não podemos enganar ninguém. Nós não podemos nos enganar nem a nós mesmos. Seja verdadeiro. Crente precisa ser verdadeiro. Não se expulsa Satanás com mentira. Seja verdadeiro. Ele diz assim, ó: e vestindo a couraça da justiça. Veja só, nós precisamos ser justos também. Precisamos ser justos. Deus não é injusto, está lá em Romanos 14, verso 17, diz que Ele é justiça. Agora nós fazemos parte do reino de Deus, do reino de justiça. Não seja injusto com ninguém. Não seja juiz também de ninguém. Seja justo, pelo amor de Deus. Terceiro, o verso 15 de Efésios, ele diz: calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Você não pode sair para guerrear com os pés descalços. Sem paz, você mete os pés pelas mãos, você age por impulso. Como vencer um inimigo sem paz? Não tem como. Efésios 2,14 também diz que Jesus é a nossa paz. Se estamos em Jesus, nós temos que ter paz. Crente tem que ter paz. Não tem esse negócio: ai meu Deus, que falta de paz. Estou sempre nervoso, estou sempre aflito. Oh meu Deus, estou sempre com o coração na mão. Não. A paz não é uma sujeição, irmãos. É um imperativo, é uma ordem. Em quarto lugar, para guerrear, nós precisamos de fé. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O dia mau vai chegar. A dúvida do poder de Deus, a descrença da eficácia do Evangelho, ele é verdadeiro, ele faz realmente aquilo que ele se propõe a fazer. Isso tudo pode ser uma grande dúvida no nosso coração. Esse é o dia mau. Mas no dia mau, nós usamos o escudo da fé. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que isso vai acontecer. Não é pensamento positivo. É sabendo que Deus já fez isso em outros momentos. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Então, mesmo não vendo, nós acreditamos que o Senhor está conosco. Aqui em Mateus diz que Ele cooperava com os seus discípulos. Ele está cooperando conosco também nessa guerra, irmãos, contra o diabo. O Espírito Santo está conosco. É o Espírito Santo que nos orienta. A gente fala como se o Espírito Santo estivesse longe.
Eu vejo às vezes muitas orações, Espírito Santo, venha, venha, venha. Ele está aqui já, está em você. Te leva para a direita, te leva para a esquerda. Quando você vai abrir a sua boca, Ele diz para você o que você tem que falar. E por último, nós temos aqui que orar. Orar sem cessar, Efésios 6, 18. Interessante que 1 Tessalonicenses 5, 17, então diz orai sem cessar. Mas Efésios 6, 18 diz, orai no Espírito. Opa, peraí, mas não é de joelhos dobrados, mãozinhas juntas, fechando os olhos? Esses dias eu falei assim com o Bento, será onde que começou, que as pessoas começaram a orar de olho fechado? A Bíblia não fala que tem que fechar o olho, né? Talvez para a gente não se envolver com o que esteja em nossa volta. Então, alguém começou a fechar o olho e desde então todos nós fechamos os olhos. Mas, ele diz orar no Espírito. Você não precisa estar ajoelhado. Você não precisa estar em contrição com as conjuntas. É em espírito. Por que em espírito? Porque você está numa guerra. Não dá para ajoelhar. Não dá às vezes para ir na igreja. Então você ora em espírito. E quando? Quando é que você ora? Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Com toda petição e humilde insistência. Está lá no verso 17. E humilde insistência. Tendo isso em mente, quer dizer, vocês mantenham isso em mente. Que vocês estão numa guerra. E quando se está numa guerra, a gente ora em espírito. É todo momento. Dá para orar em todo momento. Como está escrito em Tessalonicenses. Mas a segunda parte do versículo, tão importante quanto a primeira. Vigiai. Vigiai com toda perseverança. Por quê, irmãos? Por nossos irmãos. Aqui não é por você. Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. É de uma forma humilde e insistente que nós fazemos oração pelo nosso irmão. Por que humilde, irmãos? Porque às vezes aquela situação que ele está passando, pode ser que eu passe algum dia também. Pode ser que eu já tenha até passado. Mas você tem que orar, você tem que vigiar pelo seu irmão. Essa vigilância aqui, então é no cuidado com o irmão. Vigie ele também. Ele também está na mesma guerra que você. Tem um filme muito interessante que fala o último soldado. É o último soldado ou até o último? Até o último soldado. É o último homem? Eu já não tenho o nome do filme, mas até o último homem, até o último soldado, seja lá como for, né? Você tem que vigiar o seu irmão, para que ele não fique ferido e você não veja. Você tem que ver, você tem que cuidar dele. Mas lembra de Caim, lembra de Abel? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Sou. É sim. Aqui em Efésios está dizendo que é sim, você tem que vigiar, olha para ele, mas é só uma vez, não, está dizendo aqui com perseverança. Eu olho para ele hoje, olho para ele amanhã, mas eu não quero que você fique me olhando, não interessa, eu não quero, eu vou olhar do mesmo jeito, é ordem, da palavra de Deus, ela diz para mim te olhar, eu vou ficar te vigiando. Aqui está falando vigiando com toda perseverança na oração por todos os santos. Não podemos deixar o nosso irmão ferido nessa guerra. Não podemos deixar ele morrer. Jesus diz em João, capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante, ela é abundante de quê, irmãos? Ela é abundante de bênçãos, das bênçãos que envolvem o nosso viver,
ela é abundante de paz, ela é abundante de amor, ela é abundante de saúde, de alegria, de confiança, de não sentirmos falta de nada. Jesus derramou seu precioso sangue para nos salvar, mas Ele deixa para nós a sua autoridade, a autoridade da terra, para que em seu nome nós possamos expulsar demônios e curar enfermos. Temos o Espírito Santo aqui conosco, em nós, nos guiando, nos orientando. Então, é o momento de nós nos levantarmos, de exercermos essa autoridade espiritual que Jesus nos deu. Se o número de crentes que estão chorando hoje por seus casamentos, dentro de seus casamentos serem destruídos, por seus filhos se perderem, por negócios falidos, se esse número de crentes todos se levantar para guerrear, expulsar o inimigo, colocá-lo para correr, até porque ele não vai sair se ele não for expulso, ele vai ficar ali do ladinho, e as coisas não vão mudar nunca. Mas se você expulsar, vai haver transformação, vai haver cura. É hora de nós nos levantarmos para curar as pessoas. Por que tanta gente morrendo? Porque não estamos exercendo a autoridade que Jesus nos deu para curar. Eu te convido, meu amado, a se levantar e se vestir como um soldado, a usar de autoridade no nome de Jesus, para trazer a existência, materializar na terra as conquistas do mundo espiritual. Você pode até me responder, mas nós vemos Jesus falando lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 22 e 23, quando ele diz que muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome nós não temos expulsado demônios? Em teu nome não realizamos milagres? Jesus, então lhes direi: nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Veja só, como assim? Esses não estão então com o capacete da salvação? Não estão. Mas por que estão expulsando demônios? Mas por que estão curando enfermos? Porque eles estão usando a autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, toda a terra deve se dobrar aos pés de Jesus, os demônios se encurvam aos pés de Jesus. Mas, meus amados, o inimigo não está submetendo a essas pessoas, está submetendo ao nome de Jesus. Mas o discípulo de Jesus, revestido de Deus, de toda a armadura de Deus, é conhecido por Ele. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Nós somos essas pessoas que creram. E nós usamos uma farda legítima. Esses daqui não. Recebemos essa autoridade espiritual de Jesus para enfrentar o inimigo. Vamos guerrear com confiança e ousadia. Comece hoje mesmo a usar dessa autoridade que Jesus te dá para a glória de Deus Pai. Guerreie no mundo espiritual, sabendo que você creu em Jesus, por isso Ele te deu essa autoridade. Traga à existência no mundo físico as conquistas de uma guerra no mundo espiritual. Que Deus possa nos abençoar. Que essa seja uma semana de grande guerra, onde nós possamos travar grandes batalhas, sairemos vencedores, porque aquele que está em Cristo é sempre vencedor. Ele diz que o diabo não nos tocaria. Ele diz que nós não seríamos envergonhados. Que Deus possa nos abençoar.
Senhor, nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Te louvamos porque pelo sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos a tua graça para que, ó Deus, sejamos canal da tua bênção e possamos abençoar a muitos, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Amém.